Olá a todos, eu sou o Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui no Matriz de Investimentos a gente comenta um pouco sobre o mercado financeiro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a prévia operacional do Iguatemi e também sobre o follow-on, o anúncio de follow-on que a Eneva soltou na semana passada. Eu acho que esses dois anúncios são bem relevantes, mostram realmente como é que essas duas empresas têm se comportado nesse ano que tem sido bem conturbado, mas que também têm conseguido entregar bons resultados. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam, que deixem seu like, que comentem aqui no meu canal. Isso é muito importante, ajuda o canal a crescer e também me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Vamos começar então agora falando um pouco sobre a prévia operacional do Iguatemi. Para quem não sabe, nessa prévia o Iguatemi mostra um pouco como é que foram as vendas nos dois primeiros meses do segundo trimestre, ou seja, abril e maio desse ano, comparando tanto com o ano passado, como também com 2019, que é o período pré-pandemia. Querendo ou não, os shoppings eles sofreram muito a partir de 2020, né, quando a gente começou a ter a pandemia. Então 2020 e 2021 foram anos bastante atípicos. E eu acho que esse 2022 tem mostrado como é que os shoppings têm conseguido retomar suas vendas. Então vamos lá dar uma olhadinha no como é que foi essa prévia operacional do Iguatemi. Para começar aqui nos nossos números, é bom a gente se atentar aqui. Então, esse quadrinho a gente tem os resultados, né, as vendas do shopping, e a gente pode perceber que ele faz uma comparação com o ano de 2019, que é justamente o ano da pandemia, o ano pré-pandemia. Então, abril e maio tiveram vendas 134% e 132% acima do ano de 2019, mostrando como é que os shoppings têm conseguido recuperar o seu nível de vendas. Lembrando que nesse período a gente teve uma inflação, então a gente precisa considerar essa inflação nesse período. A inflação, no caso, foi de mais ou menos 24%, e as vendas dos shoppings ultrapassaram aí os 30%. Ou seja, mostra que os shoppings do Iguatemi têm conseguido já ter vendas com ganho real, ou seja, acima da inflação do período. Isso é muito positivo, porque se a gente for pensar, durante a pandemia, não só os shoppings sofreram com a queda nas vendas, mas também houve muita discussão sobre qual seria o futuro dos shoppings nos anos seguintes. Muita gente já começou a decretar a morte dos shoppings, falando que a pandemia ia acelerar o processo de vendas digitais, né, do e-commerce. Isso aí ia prejudicar muito a retomada das vendas nos shoppings, mesmo depois da pandemia. Então eu acredito realmente que o Iguatemi tem conseguido mostrar que não é bem assim o jogo, e assim a gente pode perceber que os números têm vindo bem positivos. Um outro ponto é a questão do custo de ocupação. Para quem não sabe, o custo de ocupação é basicamente o valor que os lojistas têm que pagar para ter, como percentual das vendas, para ter as suas lojas dentro do shopping. Então, se eles tiverem um patamar muito elevado, isso dificulta a sobrevivência desses lojistas. E quando a gente vê aqui, lá em 2019, o custo de ocupação ele ficava aí na casa dos 11 e poucos por cento. E agora, em abril e maio de 2022, esse custo de ocupação voltou, então, para esse patamar ali de 11 e poucos por cento. Então, no primeiro trimestre, esse número foi de 13, quase 14%, mostrando que isso aí poderia ter colocar uma certa dificuldade, uma pressão nos lojistas em termos de custo. Mas agora, nos 2 primeiros meses do segundo trimestre, com a melhora das vendas, isso aliviou um pouco a pressão em cima dos lojistas. Não só isso, a gente pode perceber que a inadimplência líquida do shopping também vem caindo, mostrando que o Iguatemi tem conseguido retirar os descontos que foram concedidos durante a pandemia e sem prejudicar a capacidade deles de fazerem a coleta, né, de conseguirem recuperar o dinheiro dos aluguéis. Um outro ponto também é que quando a gente olha o Same Store Rent e o Same Area Rent, que são os indicadores de aluguel nas lojas, a gente vê que o Iguatemi já tem uma alta aí de 58% e 45% nesses dois indicadores frente ao mesmo período lá de 2019. Ou seja, ele conseguiu repassar boa parte do IGPM, né, que é um indicador que os shoppings usam para fazer a cobrança de aluguel, mostrando que a receita do Iguatemi deve vir forte nesse ano de 2022. Bom, eu acho que quando a gente olha um pouco para as ações do Iguatemi ao longo desse período, a gente pode perceber que hoje, mesmo entregando esses resultados melhores, as ações elas negociam próximo do patamar do ápice do Covid. Bom, o que está sendo esse motivo, né? Então, por que uma ação que tem conseguido entregar resultados melhores do período da pré-pandemia está com uma ação nos patamares do pior momento da pandemia? Tem motivo isso? Bom, eu acredito que existe algum motivo, uma parte tem racionalidade, mas uma parte pode ser que não tenha tanta racionalidade assim.
Então, quando a gente vê aqui as ações dos shoppings no geral, o Iguatemi, aqui em azul, tem mostrado que ele tem performado um pouco pior do que a Multiplan nesse começo de ano, mas ainda bem acima das ações da Aliansce Sonae. Primeiro, a Aliansce Sonae é um shopping que opera mais no segmento de classe B e C, enquanto que Multiplan e Iguatemi operam no segmento mais de classe A e B. Então aqui um dos motivos iniciais, a gente tem sempre que lembrar que bolsa, ela olha o futuro, então não adianta nada você entregar um resultado passado positivo, o mercado vai olhar o futuro, e quando a gente olha para um cenário de uma inflação alta, uma perspectiva de cenário macroeconômico um pouco mais complicado, o mercado começa a precificar isso e, obviamente, ações que são mais ligadas às classes B e C acabam sendo mais penalizadas. Por conta disso, Multiplan e Iguatemi, que operam numa classe A e B, acabam sofrendo menos do que as outras ações. Um outro ponto que é muito relevante é com relação aos juros. As ações de shopping elas são muito comparadas com o rendimento de uma taxa de um título de longo prazo do governo. E quando a gente olha lá durante a pandemia, a gente teve um pico aqui do título, né, das taxas dos títulos do governo, depois teve uma certa calmaria, os títulos vieram para casa dos 3,5%, e hoje a gente pode perceber aí que os títulos estão com patamares bem acima dos 2 últimos anos em termos de rendimento. O que acaba acontecendo? O mercado acaba vendendo as ações de shopping e migrando para as ações para os títulos públicos. Então, por conta disso, acaba sofrendo um bocado dessa pressão em cima das ações de shoppings. Essa alta de juros acaba prejudicando bastante as ações de shoppings. É racional? É só por conta disso? Não, eu acho que a gente tem esse cenário macro um pouco desafiador, a gente tem essa questão dos juros mais altos, mas assim, o que de fato tem sido entregue pelos shoppings ainda é um cenário bem positivo e, de novo, a gente tem que considerar que no auge da pandemia existia aquela dúvida de que os shoppings iam acabar porque tudo ia migrar para o e-commerce, e o que a gente tem percebido é que esse cenário realmente não vai acontecer. Os shoppings podem estar, não serem as mil maravilhas, mas estão longe de acabar, e a gente vê aí que os resultados do primeiro semestre têm demonstrado isso. E vamos para a segunda notícia. A Eneva anunciou o seu follow-on. Para quem não sabe, o follow-on é quando uma empresa anuncia que vai fazer uma nova distribuição de ações. O intuito, no caso da Eneva, é que ela está fazendo a aquisição de 2 empresas, né? É a Celcepar e a Cebarra, e para isso ela vai levantar capital para conseguir financiar essas 2 operações. O follow-on vai ser na casa de 4 bilhões de reais, e eu considero essa notícia bem positiva. A Eneva tem conseguido agregar valor quando ela faz essas aquisições, e hoje a empresa realmente é uma coisa muito diferente do que ela estava há alguns anos atrás. Para vocês terem uma ideia, com essas aquisições, a empresa vai atingir algo como 3,6 bilhões de reais de EBITDA. Essas 2 aquisições devem adicionar, nesses 3,6, mais ou menos 1,2 vem dessas novas aquisições. A empresa realmente tem se tornado uma empresa gigantesca, com 6 gigawatts de capacidade contratada, e tem conseguido também diversificar. As operações agora são mais voltadas ainda para o segmento de geração de energia a gás, mas, por exemplo, a empresa também fez um movimento nesse ano na aquisição da empresa Focus, que é uma empresa de energias renováveis, com foco em parques solares. E a gente tem aqui, então, como é que a empresa tem buscado uma diversificação geográfica e de operações, não ficando limitada à sua geração de energia térmica. Além disso, quando a gente olha o histórico da Eneva, para quem não conhece, a Eneva ela era a antiga MPX do grupo do Eike Batista. Então a gente vê lá que em 2014 as ações negociavam em algo como R$30. Deu muito errado quando estava na mão do Eike Batista. As ações sofreram bastante, chegaram a cair 90%, acho que até mais. Depois ela passou por uma troca de controlador, um processo de re-IPO, e realmente teve um ressurgimento aqui a partir de 2017 com a entrada do CEO Pedro Zinner. De lá para cá, a empresa tem conseguido entregar muito valor para os seus acionistas e tem sido muito diligente na questão de alocação de capital. Quando a gente olha um pouco do histórico de 2017 para cá, a gente vê que os últimos movimentos que a Eneva tomou têm conseguido entregar uma taxa interna de retorno, uma TIR, em termos reais, na casa aí dos 15% a 20%, o que eu considero bem positivo. Por conta disso, quando a gente vê uma empresa dessa anunciando um follow-on, o mercado tende a gostar, e foi inclusive o que aconteceu recentemente. Então, depois do anúncio do follow-on, o mercado gostou da notícia, mostrando que realmente as pessoas acreditam na capacidade da Eneva de selecionar e de alocar bem o seu capital.
Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu acho que são duas notícias bem relevantes para quem é acionista dessas duas empresas, não só para essas duas empresas, mas também para quem gosta das empresas de shopping center e também do setor elétrico. Eu acho que são duas empresas que vale bastante a pena acompanhar. De novo, espero que tenham gostado e lembre-se de se inscrever, de deixar seu like, deixa seus comentários o que vocês acharam do vídeo. Isso é muito importante para mim, me ajuda muito, me incentiva muito a trazer mais conteúdo. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!